Olá, bom dia a todos! Esse é o momento que nós intitulamos de Obras Póstumas, os escritos de Kardec, e o intuito é, de maneira muito rápida e resumida, trazer os ensinamentos que temos compilados nessa obra que foi produzida após a morte de Kardec e com os escritos que ele havia deixado. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que falamos da natureza de Jesus. A grande questão naquela época em que Kardec produzia esses escritos era a dualidade de Jesus. Jesus era Deus, Deus era na Terra reencarnado como Jesus. E o intuito desse capítulo é justamente mostrar, com as palavras dos próprios apóstolos e de Jesus, contidas na Bíblia, que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa, o mesmo ser ou a mesma alma, como quisermos. Nesse vídeo, Kardec retoma, então, vamos falar sobre o momento no livro em que Kardec retoma, então, as palavras de Jesus depois de sua morte. Jesus diz, então, segundo João: nem me toques, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E ainda em Lucas: ora, vós sois testemunhas destas coisas, e eu vou me mandar sobre vós o dom que vos está prometido por meu Pai. Então, o intuito aqui é mostrar que Jesus insistia em dizer que era filho de Deus, que ele era enviado de Deus. Então, um intuito talvez de já mostrar que as dúvidas que viriam posteriormente não tinham muito fundamento, já que ele estava na Terra, enviado por alguém. Acredita-se então, segundo Kardec, que Jesus, como corpo, era material, era humano, mas havia nele uma divindade, porque nele havia uma alma reencarnada. E a alma, sim, poderia ser chamada de divina. Divina, porque vem de Deus, mas não porque é, de fato, Deus. E na sequência, Kardec coloca a visão dos apóstolos sobre Jesus. Ele cita em Atos dos Apóstolos: varões israelitas, ouvi estas palavras: a Jesus Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós, com virtudes e prodígios e sinais, que Deus obrou por ele no meio de vós, como também vós o sabeis. E ele continua: ao qual Deus ressuscitou. Depois, ainda cita: porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. E continua: Deus o fez não só Senhor, mas também Cristo, a este Jesus, a quem vós crucificastes. Deus fez, Deus enviou. Deus, então, como um ser separado do ser Jesus. É difícil nomear Deus, já que para nossa crença ele é imaterial e não uma pessoa. E no nosso vocabulário não existem palavras suficientes que possam, falar, descrever Deus. Então, a crença de que Jesus seria Deus, ela não está também entre os apóstolos. Kardec diz que é uma dúvida que surge posteriormente devido às várias traduções que deram às versões bíblicas. Então, essas traduções seriam as responsáveis por colocar Deus e Jesus no patamar de mesmo ser, mesma alma, E ainda há outras várias citações, entre essas que eu elenquei, que Kardec traz para comprovar que Jesus era, então, um enviado de Deus.
encarregado de transmitir na terra as palavras de Deus sem ser Deus, como um embaixador transmite as palavras do seu soberano sem ser o seu soberano, como uma pessoa que trabalha numa empresa e é gerente transmite os ideais da empresa mesmo sem ser o dono da empresa. Então, ao longo dos escritos bíblicos, observa-se que Jesus é chamado de Filho de Deus, ao mesmo tempo que é chamado de Filho do Homem. Isso para mostrar que ele era enviado por Deus, mas estava entre os homens como parte da humanidade, com um propósito, com uma finalidade, e essa finalidade havia sido traçada por Deus que o enviou à Terra. Que nós possamos, a todos os momentos possíveis, estudar mais sobre a doutrina e estabelecer dentro de nós quais as nossas metas de aperfeiçoamento, aprimoramento moral, para que nós possamos então fazer jus àquele que morreu na cruz, não é? E tanta polêmica causou para que nós tivéssemos esses ensinamentos e essas revelações que a cada dia se fazem maiores. Que nós possamos então nessa semana sermos um pouquinho melhores do que na semana anterior e que busquemos sempre o conhecimento. Boa semana a todos.